Olá, gente. Olá, amigo. Olá, amiga. Tudo bem? Bom, está começando o programa Papo Aberto. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara, efetivamente, o canal da TV Alerj. Eu quero aqui agradecer a todos por mais esse dia, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Como você pode perceber, o cenário aqui, a gente está dentro do plenário. Eu estou sem máscara aqui, vou colocar a máscara, mas eu estou com mais de 1 metro de distanciamento do meu entrevistado e mantendo aí todas as medidas, né, de saúde pública, com álcool, gel, máscara, enfim, como determina aí a OMS. Mas, de qualquer maneira, eu quero aqui dizer que é um prazer tê-lo e tê-la acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado pelo seu carinho, esse sol maravilhoso em Angra dos Reis, esse dia maravilhoso. Mandar um abraço para o nosso secretário de comunicação, Léo, um abraço para toda a equipe de sonoplastia, também de audiovisual, o pessoal que tem colaborado e corroborado para que esse programa, de fato, possa ocorrer. Ao meu lado, hoje nós vamos vamos falar sobre transporte público, que é um tema que tem também causado aí muitas discussões nas ruas. Em Angra dos Reis, por exemplo, a questão do transporte público sempre foi um embate sempre muito acalorado. Para falar sobre esse assunto, eu convidei um representante da empresa Senhor do Bonfim, a qual é detentora da concessão e que presta o serviço de transporte público na cidade, para conversar conosco, o senhor Flaviano. E vou conversar também, daqui a pouquinho, já está com a gente aqui, pessoal do Sindicato dos Rodoviários. E para finalizar esse programa, o Papo Aberto de hoje, dessa sexta-feira, eu vou conversar com um menino de apenas 16 anos, peruano, que é lutador de MMA. A gente vai conversar com ele já no final do programa para falar sobre a importância do esporte na vida dos nossos jovens, né? O quanto é importante a questão do esporte, o quanto é importante na formação de cidadania dos nossos jovens. Flaviano, satisfação falar contigo. Eu vou colocar aqui a minha máscara para falar com o Flaviano. Agora sim, tudo bem, Flaviano? Satisfação falar com você. Bom dia. Bom dia, Jonatas. Eu agradeço a oportunidade para esse bate-papo e dar um bom dia também a todos os telespectadores aí do seu programa. Flaviano, a gente está vivendo um momento difícil, que é a questão da pandemia. O Brasil ultrapassa 14 milhões de desempregados e esse número tende a crescer. A gente tem vivido aí também um impacto econômico nas empresas. Como é que está sendo esse impacto por conta dessa pandemia, do ponto de vista econômico, para a empresa Senhor do Bonfim? Então, o Jonatas, o setor de transporte público, né, acho que foi um dos setores mais impactados durante o período desse período de pandemia, e a coisa se agravou um pouco mais agora no início de 2021, porque desde abril de 2020 havia uma permissão do governo federal para que as empresas, não só o setor de transporte, mas alguns setores da economia, pudessem fazer adaptações com reduções de jornada e proporcionalmente reduções de salário. E o governo federal entrava com uma ajuda a esse trabalhador para complemento de renda. Isso foi feito até o final do ano passado, até o dia 31 de dezembro. E a partir do dia 1º de janeiro, as empresas ficaram descalçadas, né? Tendo que se virar, tendo uma perda absurda de passageiros devido a N fatores, e não tendo mais essa possibilidade de redução e de ajuste salarial para os funcionários, para que possa passar esse período crônico na economia. As nossas associações, que a principal delas é a NTU, que representa todas as empresas do setor, em Brasília, tem tentado, junto ao governo federal, uma solução, porque até agora em off eu te mandei uma matéria sobre a gravidade que o sistema está enfrentando, né, e algumas cidades estão entrando em colapso porque não estão conseguindo cumprir com a sua operação devido à grave crise econômica que todos estão enfrentando. Você falou que houve uma grande perda no número de passageiros. Exatamente. Um número, mais ou menos. Assim, nós fechamos os 2 primeiros meses de 2021 com a perda de 600 mil passageiros, né?
não é R$600 mil, é 600 mil passageiros. Impacto em termos econômicos? Em 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões. E você não consegue ajustar a sua operação a essa realidade, porque você tem o problema de que ainda está em período de pandemia, você tem problema de receita, que até para você ajustar a tua equipe, reduzir a operação, você tem indenizações que você tem que pagar e você não tem receita. E em contrapartida, tem a responsabilidade, não só nossa, como do poder público, de prestar um serviço com segurança para o usuário, que é essa situação do afastamento social, né, a limitação de embarque que ainda está ocorrendo no município, e essa limitação ocasiona... Gera um impacto? Menos passageiro viajando, né? Então, você fica nessa situação de que você tem que limitar a sua operação, e você, em contrapartida, a tua receita também fica menor. E você não consegue operar e também ajustar com menos veículo, com menos pessoal. Então, a gente tem conversado muito aqui com a Prefeitura e com as associações que nos representam para tentar acharmos uma solução antes que chegue a ter um colapso na nossa região. Deixa eu ver se eu consigo aqui... Agora acho que sim, era o meu microfone aqui, esse aqui está melhor. Conversando aqui com o Flaviano, o senhor Flaviano, que é representante da empresa de transporte público, o Senhor do Bonfim, que é em Angra dos Reis. Essa empresa, a sua operação é na cidade de Angra dos Reis. E ele fala para a gente exatamente esse impacto no transporte. Tem deixado muitos moradores, muitos usuários do transporte público até um pouco tenso, né? Porque foi como você falou, não pode mais de 50% em pé, não é isso? Exato. Então, assim, o usuário, ele acaba ficando um pouco tenso, porque ele precisa pegar o ônibus para trabalhar e não pode entrar, porque há essa restrição de decreto. Exato. Então, é essa a grande dificuldade. Todas as entrevistas que eu dou, eu gosto de frisar que não é uma particularidade de Angra, é geral. É geral. O setor de transporte está passando por momentos gravíssimos. Aqui na nossa região, o Vale do Paraíba, nós temos empresas em recuperação judicial, temos empresas na iminência de falência, porque empresas tradicionais, porque a crise está muito grande, né? A dificuldade, por quê? Se você tem essa limitação de passageiro, né, e o usuário precisa viajar, a lógica seria você colocar mais veículos à disposição. Só que uma empresa de transporte, ela funciona por passageiro transportado por quilômetros. Se você tem muita oferta de veículos e você não tem aquele passageiro que aquele veículo teria que estar transportando para cobrir o custo, você tem um problema operacional. Então, essa matemática é muito complicado e é o que a Prefeitura aqui em Angra tem tentado solucionar juntamente conosco, através da Superintendência de Transporte, uma forma de que também não faça com que o sistema entre em colapso, porque ela pode exigir que você tem que colocar mais veículos, mais funcionários. A Prefeitura pode refazer essa planilha? Ela pode refazer essa planilha, mas aí tem um outro problema de impacto econômico para a população. Então, Jonatas, as cidades que têm conseguido sobreviver, que são raríssimas exceções, como que tem sido feito? As passagens têm sido subsidiadas para que o custo operacional seja coberto, né? Você tem um cálculo lá de quanto que você roda, quanto que você transporta, valor de óleo diesel, folha de pagamento. Então, quanto que isso custa, quanto que seria o valor correto de uma tarifa, e uma parte ser subsidiada pelo poder concedente. Então, as poucas cidades que têm essa situação, isso tem funcionado. Angra é uma delas. Angra tem subsídio. Tem subsídio, que é o passageiro cidadão, mas ele está limitado também devido a sérios problemas orçamentários que a Prefeitura tem enfrentado, né, nesse período de crise. Então, tem se tentado chegar a essa equação de melhorar esse benefício para o cidadão, para que ele possa viajar. Automaticamente, quando você melhora o benefício, você dá oportunidade para o seu usuário, para a população,
de circular mais. Circulando mais, você aumenta a demanda e você consegue ter esse equilíbrio econômico. A prefeitura, se não me falha a memória, a prefeitura de Angra dos Reis, ainda acho que era do governo do Tuca, Sim. fez uma contratação de R$280 mil, 280 mil, acho isso, do sistema COP da UFRJ, para fazer exatamente esse estudo de viabilidade, mais transporte, impacto econômico. Sugeriu-se, inclusive, acho que no parecer final, de colocar um entrocamento lá no início da cidade para tirar esse fluxo de ônibus do centro, não é? E aumentaria, reduziria o número da frota, mas aumentaria ao mesmo demanda, tempo a oferta. A oferta. Por quê? O que acontece hoje? 95% das linhas é bairro centro da cidade. 95%? 95%, bairro centro da cidade. Sendo que em torno de 90% é em cima da BR. Então, a ideia da COP era que você fizesse uma integração na BR, ou seja, bairro BR, aí a BR, a pessoa vinha até a cidade. Você diminuiria o fluxo de veículos aqui dentro e aumentaria a oferta lá no bairro. Mas é uma coisa cultural que a população teria que acostumar de estar pegando 2 veículos para chegar ao centro da cidade. Mas aí não tinha aquele sistema que você paga uma passagem só? Não, ele pagaria uma passagem só. Pagaria uma passagem só? Através de um cartão eletrônico, você starta no primeiro veículo que você embarca, ali você paga a tarifa. Como algumas cidades já adotaram. Exatamente. O cartão eletrônico, ele joga a informação e quando ele integra no outro carro, o sistema sabe que ele está vindo de uma integração, não debita nada do cartão dele. Algumas linhas aqui em Angra já foram implantadas isso. Nós temos a região lá do Cantagalo, que tem um ônibus que roda lá na divisa com Mangaratiba. Tem um ônibus que vem só até ali a Conceição de Jacareí, né, na divisa com o município, e ele integra com o divisa Mangaratiba. Para você ter uma ideia, antes dessa integração, o intervalo lá era a cada 2 horas. Com essa integração, caiu para 25 minutos. Bacana. Só que aí ele pegou esse hábito, não, eu prefiro pegar 2 veículos e ter mais oferta. Então, a ideia da COP principal era essa, e ela reduziria a quantidade de veículos, porque é o quê? Otimizar o sistema. Quando você otimiza o sistema, o que acontece imediatamente? Ele se torna menos oneroso. Então, o impacto tarifário também teria uma redução na hora de um reajuste, na hora de apresentar uma planilha de custo. Mas é uma coisa que o município tem feito gradativamente, eu te dei esse exemplo, temos outros aqui, quem mora na Vila Velha também quer ir até o balneário, também consegue integrar, mas tudo isso somente através de cartão eletrônico, né? Que é o próprio cartão do passageiro cidadão, ou um cartão Vale Transporte. Ô, Flaviano, essa rodoviária, eu não sei se é uma sugestão para o prefeito Fernando Jordão, essa rodoviária, né, o próprio sistema COP deu, né, de tirar um pouco de congestionamento dos ônibus aqui do centro, né, e permitir que fosse só um circular, né? Na entrada da cidade, seria viável? Seria agradável? O problema, Jonas, é que não tem essa área, não existe essa área, né, do município disponibilizar um local que seria um terminal rodoviário urbano, e aí todas as linhas chegam ali e teriam algumas para vir até o centro da cidade. Hoje, a nossa realidade melhorou um pouco com a duplicação da Ayrton Senna, mas era inviável antes disso por causa do fluxo que você ia ter ali nesse pedacinho Praia da Chácara, centro da cidade, né? Só que a coisa melhorou muito. Se você andar aqui na Júlio Maria, você vê que não tem mais aquele fluxo absurdo de veículos, porque a prefeitura disponibilizou essa área aqui, ao lado aqui que era a área de docas aqui do lote 4, onde os ônibus fazem parada de placa para não ter que ficar parado lá na Júlio Maria, fechando aquele trânsito, aquela loucura que era. Então, melhorou bastante. Mas, sim, Angra ainda tem que pensar para um futuro em ter um terminal rodoviário urbano, sim. Agora, esse local que é um pouco, aonde seria que é um pouco difícil, porque nosso município é limitado de região, né? Principalmente a área central. Eu falo isso porque eu li o parecer da COP e ele fala que não caberia uma outra empresa. Até fala, mas por conta das reclamações dessa demora. E a nossa geografia, né? A nossa geografia. Por quê? O que acontece? Se a prefeitura, quando houve o processo licitatório lá em 2012,
A prefeitura decidiu fazer por lote único. Aí concorreu a gente, concorreu a Coletu e uma outra empresa que desistiu no meio do processo. E por que a prefeitura decidiu fazer lote único? Eu vou dar um exemplo clássico. A tarifa hoje é R$ 4,30 a tarifa principal para todo o município, certo? Se você divide, você tem que, por exemplo, quem vai pegar Parque Mamucaba, quem vai pegar Divisa Mangaratiba, quem vai pegar... Eu não vou ter uma linha que duas empresas operam. Quem pegar essa linha do Parque Mamucaba, a tarifa ia ter que ser em torno de R$ 8, R$ 9 pela distância. Quem pegasse a linha aqui da Grande Japuíba, por exemplo, poderia ser até menor que R$ 4,30. Poderia ser R$ 3, R$ 3,50. Mas onera outra. Exatamente. Por isso que se faz lote único, para que o sistema seja dividido igualmente para todo mundo. Ou seja, a pessoa que mora mais perto está ajudando o custo daquele que mora mais longe. E não seria justo, né, fazer essa divisão e aqui, só porque eu moro perto do município, perto do centro da cidade, eu vou pagar menor, e porque eu moro lá no Parque Mamucaba, eu vou pagar quase R$ 10 de tarifa. Então, é feito, e isso que é feito aqui em Angra, é o que é feito no Brasil inteiro. Divide-se o custo operacional para todo o sistema, para ser justo para todos os usuários. Conversando aqui com o representante da empresa Senhor do Bonfim, Angra dos Reis, a empresa que presta esse processo de concessão de atendimento aos moradores, aos usuários do transporte público, o senhor Flaviano. Flaviano, essa questão por conta da crise, já tive informação que está havendo demissões, a empresa está demitindo. Infelizmente, a gente está tendo que fazer alguns ajustes, né? E o que a gente tem conversado até, que você vai entrevistar depois de mim, né, com os representantes da categoria, o que a gente tem conversado, o que a gente tem tentado principalmente, fazer o menor número de demissões possíveis, conseguir pagar as verbas rescisórias para que ele tenha a garantia de receber os direitos dele e depois dar entrada no seguro-desemprego, e ter prioridade de admissão, de readmissão, a hora que passar esse período, que vai passar. Se Deus quiser, vai passar para todos nós, né? Assim que essa curva da vacinação subir, nós voltaremos à vida normal, a economia volta a aquecer. Que Jonathan, não sei se você lembra, janeiro e fevereiro de 2020 já estava sinalizando isso. Perfeito. A economia estava sinalizando que aquela curva ia subir. Aí, quando entrou março, veio a pandemia, né, na segunda quinzena de março, aí virou o caos. Mas as perspectivas para 2020 eram muito boas. Então, a gente acredita que, a hora que houver essa vacinação em massa, que houver essa imunização coletiva que se espera, a coisa melhore e esses funcionários que a gente tem dispensado, que a gente tem conversado, terão prioridade de retorno. Mas, por exemplo, agora ele está aí garantido por 6, 7 meses que ele tem a rescisão que ele recebeu. Mas há essa garantia deles voltarem? Tem esse compromisso junto com o sindicato de ter prioridade de readmissão. De readmissão no reaquecimento da economia. Outro ponto, além dessa questão das demissões, a gente tem com a questão de uma outra discussão que é a dupla função. Essa dupla função, o motorista onde ele faz o papel também de cobrador, ela é por conta dessa pandemia, uma forma até de enxugar a folha? A gente tem feito algumas adaptações, principalmente nas linhas mais próximas, né? Também temos conversado, alguns cobradores têm se tornado motorista. E essa questão de dupla função tem jurisprudência dos dois lados. Tem jurisprudência que entende que não é, e tem jurisprudência que entende que ele deveria ter algum adicional. A gente em comum, em entendimento junto à representação desses rodoviários, a gente dá esse adicional para que ele tenha até a tranquilidade de poder trabalhar, de poder exercer aquela cobrança que às vezes acontece durante a jornada dele, e que ele vá ser remunerado, ou ter uma remuneração extra por fazer isso. E como tem se prolongado muito a bilhetagem eletrônica, né, a utilização de cartão eletrônico, essa função de cobrar tem diminuído ao longo dos anos, porque daqui a pouco não vai haver mais dinheiro nos veículos. Isso vai acontecer como tem acontecido em algumas cidades aqui do Brasil já.
Ou seja, você vai apenas ter crédito em cartão ou através de aplicativo e vai passar lá no veículo. Então, esse termo dupla função vai acabar, porque a função de se pagar em moeda corrente no veículo, futuramente também vai acabar. Você fala o uso do cartão. Não, o uso do dinheiro. Do dinheiro. Do dinheiro. Isso, futuramente... Então, a pessoa passa a ter um cartão. Ela vai pagar o cartão através de um aplicativo que já existe em alguma cidade. Você paga pelo celular. Você vai apresentar o seu celular para o validador e vai debitar da conta que você criou junto à prestadora de serviço. Então, isso vai acontecer gradativamente. Então, esse termo de dupla função, essa pouca cobrança que já existe hoje. Hoje, Jonathan, é menos de 40% do passageiro que viaja com você que paga. O resto é tudo cartão eletrônico. E o cartão eletrônico não dá qualquer trabalho ao condutor do veículo, entendeu? Então, isso vai acontecer ano a ano, isso vai diminuindo e até chegar a um momento que não vai ter mais. Vai ser como que muitas coisas que a gente já paga hoje em dia e não utiliza mais a moeda corrente. Flaviano, quantos ônibus estão hoje na rua e quantos funcionários a empresa dispõe? Hoje nós estamos com 500 funcionários e em operação 102 veículos. 102 veículos. 102 veículos, isso. A COP fez uma estimativa de uma redução. Na época era 150 para 90. Era 135. 135. Uma redução para 95 ou 94, um negócio assim. Uma coisa assim, acho que é 94. Isso. Eu acompanhei a história. Então, assim, apesar da crise e apesar das demissões, a empresa tem esperança de que esse cenário mude. Temos que ter, né? Não só o nosso setor, como a economia em geral. Tem que ter essa esperança, né? Um outro problema que a gente teve com essa crise foi a situação da perda do emprego, da perda da renda, que aí o passageiro deixou de andar. Um pouco também, que a gente sofre aqui um pouco ainda, o transporte irregular que ocorre na BR, e os aplicativos que, na realidade, poucos são aplicativos, a maioria para no ponto de ônibus e fica oferecendo o transporte para a pessoa lotada que está ali no ponto de ônibus. A prefeitura está aí tentando regulamentar isso para que, se é aplicativo, você vai pegar o teu passageiro num ponto inicial, vai levar até o ponto final, e não ficar parando no ponto de ônibus oferecendo o transporte, que isso também é extremamente danoso ao sistema e acaba encarecendo quem paga por ele. Tá certo. Eu conversei aqui com o representante da empresa, senhor do Bonfim, o senhor Flaviano. Flaviano, suas considerações finais. Obrigado por você estar com a gente. Bom, Jonathan... Obrigado por você ter atendido o nosso pedido. Imagina, eu agradeço a oportunidade. Queria se colocar à disposição para uma futura volta ao seu programa, para tirar ter um bate-papo com novas perguntas, novas ideias que vocês possam querer estar discutindo conosco. E muito obrigado aí pelo espaço e um bom dia aí para você e para todos os seus telespectadores. Olha, eu agradeço ao Flaviano, que já vai saindo aqui. Eu quero agradecer imensamente e chamar já aqui o Marcelo, presidente do Sindicato dos Rodoviários, para estar conosco, para falar com a gente aqui esse assunto que é importante. Obrigado, Flaviano. Fique com Deus. Esse assunto que é importante discutir, que é o transporte público da nossa cidade. É muito importante, visto que muita gente reclamava, olha, está moroso, o ônibus não está vindo, o que está acontecendo, etc., por que não pode subir? Né? E hoje a prefeitura, me parece que até já liberou, como o Flaviano já colocou aqui, 50% de passageiros em pé. Antes não estava nem podendo. Né? As pessoas estavam indo só sentadas mesmo, não poderiam estar ninguém em pé. Então, isso estava causando um transtorno, etc. e tal, mas ele está explicando aqui que a decisão não coube a ele. E isso é uma decisão de muitos municípios, muitos estados. Meu amigo, deixa eu colocar a máscara aqui. Meu amigo Marcelo Barbosa, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Ainda na mesma pauta, bom dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia aos rodoviários e a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara. Bom dia a todos. Marcelo, eu conversava aqui com o Flaviano, representante da empresa, principalmente essa questão das demissões, meia crise, é preocupante, e ele colocou que a empresa se colocou à disposição, que a posteriori à crise, né, que se assola por conta da pandemia, havendo novas recontratações, esses mesmos funcionários que foram demitidos seriam recontratados? Sim, Jonathan. Nós tivemos várias conversas lá na Aviação Senhor do Bonfim
não só na aviação São do Bonfim, mas todas as empresas que o Sindicato Rodoviário de Angra representa no município, para tentar frear um pouquinho essas demissões. Em 2020, não teve demissões porque tinha a medida provisória 927, que depois foi substituída pela 936, e dava estabilidade para o trabalhador e garantia, né, um recurso do governo federal para manter o trabalho dos rodoviários e todos os trabalhadores em geral no Brasil. Aí, a partir do dia 31 de dezembro, se encerrou essa medida provisória, esse benefício que era para o trabalhador. Aí muitas empresas não conseguiram manter esse emprego e começou as demissões. Então, de janeiro de 2021, começou as demissões. E lá no sindicato eu já fiz quase 100, posso dizer, quase 100 homologações. De demissões. Quase 100 homologações que passam pelo sindicato, fora, porque a lei diz que aquele trabalhador que tem menos de 1 ano pode ser feito a rescisão de contrato na própria empresa. Não precisa passar pelo sindicato. Não precisa passar pelo sindicato e ele é ser assistido por um advogado dele, entendeu? Ou outra pessoa que possa dar um atendimento. Marcelo, no início da crise, nós estamos vivendo crise de demissões, né? Isso de modo geral, estou falando da empresa Senhor do Bonfim tão somente, não estou falando de modo geral. Quantas demissões você faz uma perspectiva assim de já ocorreram por conta dessa crise? Como eu falei para você, já está chegando em 100 demissões. 100 que você contabilizou? 100 que eu contabilizei. Nesses últimos 2 meses já tem 50 demissões, 52 demissões já feitas já no sindicato do rodoviário. É o que eu falo, eu não posso, não tenho ingerência sobre as empresas. Não dá para mensurar, não posso garantir o emprego do trabalhador, mas eu posso garantir que na hora da rescisão de contrato, na hora da homologação, todos os direitos trabalhistas sejam garantidos por trabalhador rodoviário. Então, eu tenho batido nessa tecla e todas as rescisões, eu tenho conferido, eu que tenho feito as rescisões, com mais o meu vice-presidente, que me ajuda às vezes nas rescisões, e tem sido mantido todos os direitos trabalhistas do trabalhador. Inclusive, há algumas empresas que não pôde cumprir aquele percentual que seria de estabilidade, ela pagou o salário a mais, se foi 1 ou 2 meses, 1 ou 2 salários, para garantir a estabilidade quando ela não pôde cumprir. Então, todos os benefícios estão sendo pagos, né? A Lei 2506, de aviso prévio, todos os direitos trabalhistas. Foi o que o Flaviano falou aqui, é complicado, em meio à pandemia, um pai de família perdeu o emprego, né? Em meio a essa crise econômica que a gente está vivendo. Mas é um impacto que assola todas as empresas e assolam a todos. A gente está vendo comércios fechados. Eu vi há poucos dias na Japuíba um presidente de sindicato da área do comércio dizendo que mais de 200 pequenos empreendedores haviam fechado as portas. Sim, é verdade. A gente fica muito triste, sim. Muitas empresas estão com essa dificuldade, né? As lojas de material de construção, distribuidora de bebidas, entendeu? Mas a gente tem fiscalizado para que todos os direitos sejam pagos, que a cesta básica seja garantida, que é uma conquista do sindicato, que, né, a cesta básica é uma garantia que o sindicato conquistou para o trabalhador, então é essencial para que no final do mês, quando ele receba o pagamento dele, ele receba também aquela cesta básica para dar uma ajuda na renda familiar dele. Teve reajuste salarial esse ano, ano passado, por conta dessa crise? Que pé ficou isso? No ano passado, 2020, nós fechamos todos os nossos acordos, só ficou faltando um, que é do transporte de fretamento, das empresas que faz turismo e fretamento para eletronuclear, Brasfel. Então, todas as outras empresas, nós conseguimos reajuste dentro da inflação. Aí agora, 2021, nós estamos com um pouquinho de dificuldade, mas já estamos em negociação. Para o reajuste, pelo menos da inflação, da perda. 2021, 2022, nós já estamos iniciando as nossas negociações. A primeira data base começa agora, 1º de maio, e já estamos encaminhando pauta de reivindicação para as empresas, né? Aviação Costa Verde, em maio vai ter a aviação São do Bonfim, em agosto tem a Coca-Cola, e assim por diante. Conversando aqui com o Marcelo Barbosa, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários, eu conversei com o senhor Flaviano, agora com o Marcelo, que é do sindicato. É muito complicado, às vezes o trabalhador não entende diante dessa crise. É óbvio que ninguém quer perder o seu emprego, ninguém quer perder aí a sua fonte de renda. A questão da dupla função, o Flaviano colocou aqui que há um entendimento jurídico positivo, há um entendimento jurídico negativo.
Qual é o posicionamento do sindicato? Tá, Jonas, antes de concluir antes de responder essa sua pergunta, eu lembrei que fechamos já uma convenção coletiva esse ano. Fecharam com a convenção coletiva em 1º de janeiro, ela vai de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, que é com o Sindicato das Empresas e Transportadores de Bebida do município do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. Sindicato Patronal. E nessa convenção coletiva nós conseguimos fechar um reajuste de 3,41. 3,41. 3,41. Nessa crise já é um ganho satisfatório para o trabalhador. Pelo menos a perda, né? Para justificar... A inflação está quanto? A inflação subiu bastante, já está em 5,5, alguma coisa assim, chegando perto dos 6. Marcelo... Tá, e quanto à dupla função, é que o representante da empresa, o Flaviano, já expôs, isso foi quando a empresa começou a trazer micro-ônibus para trabalhar no transporte passageiro em Angra dos Reis, o sindicato já foi com a negociação, no acordo coletivo, que, por exemplo, já que não ele está fazendo uma dupla função, né, que ele seja beneficiado, seja remunerado por essa dupla função. Tá? E em várias ações trabalhistas, como eu falou, tem várias jurisprudências que não estão que dá amparo para o trabalhador. Tem acontecido muito isso, né? A jurisprudência não tem dado favorecido. Um exemplo que eles tiram, a justiça tira, esses carros rodoviários, Costa Verde, ele sai da rodoviária com passageiro, mas também no meio do caminho, ele faz, tem bancos vazios, você compra a passagem. Ele vai cobrar a passagem. Então, não tem sido justificado a dupla função dele. E também a bilhetagem eletrônica que estão se implantando, esse o passageiro cidadão, o cartão passageiro cidadão, pouco mesmo recursos em dinheiro, em espécie, que está entrando para o motorista. E logo no começo o sindicato determinou que o motorista não fizesse aquela correria de fazer troco, que ele fizesse todas as regulamentações que manda a lei de trânsito, que ele parasse o ônibus, até para segurança, dinheiro, né? fizesse o troco, botasse o dinheiro na gaveta dele para depois continuar a viagem. Entendeu? Para que tivesse segurança para ele, que tivesse segurança para o trânsito e para o passageiro. Quem tem dupla função hoje aqui em Angra, recebe o quê? É um abono ou é o quê? Recebe uma comissão. De uma comissão. 1,4% do valor transportado, em espécie. Isso daria mais ou menos o quê? Só para o povo que está em casa poder ter uma ideia. 1,4%? 1,4%. Hoje, um motorista, com a pandemia, chega a tirar aí 250 a 300. Quando não tinha pandemia, chegava a tirar 500, 600, até 700. E a pandemia fez recuar. Aí, com a pandemia, caiu muito essa comissão dele. Mas também caiu muito a quantidade de passageiros que ele transporta. O Flaviano falou aqui a questão da redução até dos ônibus, por conta, né, não dos ônibus em modo geral, mas transporte de passageiros, né, por conta da pandemia, etc. e tal. Mas outrora, antes da pandemia, o número de ônibus era suficiente ou você é favorável que se coloque mais ônibus na cidade? Ou não dá, como o próprio sistema do COP falou que não tem como, não no atual sistema que existe, era preciso mudar esse sistema? Quando teve aquelas reuniões aqui do COP, que foi até no prédio da Laranjeira, aqui, né, aqui ao lado da Câmara, o sindicato participou, deu algumas sugestões, né, a respeito dessa proposta que vinha para o transporte passageiro. Na época, só para você ter uma ideia, 66% utilizavam ônibus, 14% vinham a pé, 11% utilizavam carro, 11%, e 5% de bicicleta. Sim. Pesquisa da COP, que eu tive acesso e achei interessante que o número, a massa de usuário de transporte público era considerável. Sim, sim. Hoje eu acredito que essas proporções aí diminuíram. A quantidade de passageiro aumentou, quem hoje tem o seu carro, quem tem sua moto, ou a bicicleta, acho que aumentou a quantidade de pessoas que não utilizam o transporte público, até mesmo por prevenção do vírus, né? Do vírus, né? Justamente. Agora, em termos de trabalho do sindicato, as ações do sindicato, eu vi que vocês estão com um prédio bonito lá, né? Estão com vários cursos, e o sindicato não para, as ações da justiça continuam, né? Sim, o que acontece? A gente está sempre atento, né, a trazer benefício para o trabalhador rodoviário. Agora, essa semana foi publicado aí a validade daquela lei 14.071, né, que diz a respeito da renovação do exame toxicológico, tá? Deixar para o trabalhador rodoviário que ele
fica atento pelo prazo de validade desse exame, porque a nova lei agora, a nova resolução determina se ele não fizer o exame toxicológico... Ele tem que fazer um exame toxicológico. A cada 2 anos e 6 meses. Tá? E se ele não fizer esse exame na renovação, não na renovação da carteira, mas no prazo do vencimento do exame toxicológico, ele vai ser suspenso o direito de dirigir e ele vai ter que pagar uma multa gravíssima que está estabelecida na lei. Esse exame é obrigatório para todo motorista. Desde que foi feita a lei do motorista, né, em 2017, a lei 3.103, já estava estipulada na lei do motorista o exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. E também está no Código Brasileiro de Trânsito a obrigatoriedade do exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Mas não havia nenhuma punição se o trabalhador não fizesse esse exame, só fizesse quando fosse feita a renovação da habilitação dele. Então, por conta disso, agora veio esse decreto, né, e a resolução do CONTRAN, a obrigatoriedade de fazer esses exames. Tá certo. Conversando com o Marcelo Barbosa. Marcelo, mais alguma coisa a ser considerado? Sim, como eu falei, nós estamos atentos a isso, né? Já procuramos convênio com clínica para poder fazer esse exame toxicológico e com preço mais acessível para o trabalhador rodoviário. Para facilitar a vida do trabalhador. Justamente. Então, aquele que for nosso associado pode procurar o sindicato, tá? Nós temos todas as informações e direcionar ele para essa clínica que está fazendo. Eu acho até que deveria, porque assim, o que eu vejo muitas das vezes trabalhador, não só rodoviário, mas trabalhadores de outros segmentos, às vezes o camarada não é associado e fica atrás de advogado, paga um preço exorbitante e, sendo associado, tem essa vantagem, né? No uso tanto de médicos quanto advogado. Sim, nós temos um corpo jurídico lá no sindicato. A obrigatoriedade do sindicato, na gratuidade, é para ações trabalhistas. Então, todo associado que for precisar de ações trabalhistas vai ser gratuito. Agora, aquele trabalhador que não for associado, ele vai ter que pagar um percentual de custo para o jurídico fazer a ação dele na justiça. Né? E, fora isso, nosso jurídico tem ações na vara de família, previdenciária. Só não fazemos só o criminalista. Eu lembro que antes da pandemia, Marcelo, você havia comentado comigo em privado, você disse o seguinte: Jonathan, nós ganhamos uma causa de uns trabalhadores, não sei se era da usina, não sei de onde que era, que vocês viram a injustiça, entraram com a ação e ganharam a ação. Quer dizer, até antes da pandemia, a questão do judiciário era até mais fácil, né? Sim, 2 empresas de transporte que trabalhavam na eletronuclear e já não trabalham mais. Uma, ela deixava de pagar o DSR, aquele descanso semanal remunerado, deixava de pagar o plantão, tá? E a lei determina que aquele trabalhador que trabalha em mais de 6 horas, né, em 6 horas ininterruptas, ele tem direito ao artigo 71, que é 50% daquela hora que ele não tirou de descanso. Certo? Nós identificamos isso e cobramos da empresa, a empresa foi fazendo, quando ela venceu o contrato, nós entramos na justiça. E uma outra segunda empresa também, ela perdeu o contrato, foi embora e não pagou alguma parte da rescisão, não pagou aviso prévio, não pagou FGTS e nós entramos na justiça. Tá? Então, até foi bloqueado as faturas dessa empresa na eletronuclear e que acredito que esse ano ainda deve sair o pagamento deles. Acredito que sim, que já está tudo bem encaminhado e deve sair. Mas tem uma que o dono da empresa já faleceu e está... os bens, né, da empresa vai ser leiloado para poder pagar. Já está em fase de execução para poder pagar os trabalhadores. Quero parabenizar o sindicato também dos rodoviários por esse trabalho que vocês fazem de excelência, defender o trabalhador, etc., né, e com a sede muito bonita lá, com as ações implementadas também na área da médica, e que é muito importante para o trabalhador associado. E muitas vezes eu vejo que nem são associados, mas também aproveitam lá para usufruir. Outra coisa para deixar aqui para a categoria rodoviária, né, nós tivemos a lição e muitos diretores são novos. E tem muitas empresas fazendo prática antissindical. Então, o diretor está lá, nós botamos ele dentro da empresa para ele fiscalizar a empresa, ver o que está acontecendo de errado. E as empresas estão tentando mandar o nosso diretor embora. Já teve 2 ações de 2 empresas que mandaram o nosso diretor embora. E nós entramos na justiça e conseguimos reverter a situação e ele voltar.
Então, o sindicato não vai se intimidar por conta disso. Tudo que tiver errado nas empresas, se o nosso diretor estiver lá, vai ser trazido ao sindicato e o sindicato vai cobrar. E se não tiver um entendimento para se resolver, nós iremos para a justiça para poder fazer o direito do trabalhador. Essa mudança no governo federal, houve uma onda de enfraquecimento, e aqui a minha fala é uma fala isenta. Não estou nem entendendo para A nem para B, não me entendam errado. Mas houve um enfraquecimento no movimento sindical no Brasil, não houve, Marcelo? Sim, houve um enfraquecimento. Depois que o governo disse que o imposto sindical não é mais obrigatoriedade, aí o trabalhador também deixou de pagar. E, com isso, o sindicato enfraqueceu o sindicato. Certo? Então, é importante que o trabalhador seja filiado, que o trabalhador seja associado, porque toda a contribuição do trabalhador nós temos revertido em favor dele, em benefício, assistência médica, assistência jurídica, e temos retribuído muito isso para o trabalhador. Tá certo. Eu quero agradecer suas considerações finais a Marcelo Barbosa, presidente do Sindicato Rodoviário. Tá, Jonas, eu quero agradecer ao espaço disponível aqui para essa entrevista, estamos sempre à disposição, mandar um grande abraço para os nossos companheiros rodoviários. Nós estamos atentos e não vamos desistir dessa luta, não. Não tem pandemia que vai abater o sindicato. Sucesso nessa luta, presidente. Bom, conversei aqui com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, diretor financeiro Maguinho está ali. Conversei também anteriormente com o Flaviano e eu vou chamar aqui o peruano, menino de 16 anos, que luta MMA. Já fez algumas lutas, venceu as lutas que fez. Eu não quis lutar com ele para também não humilhar o menino de 16 anos, né? Ele está rindo ali, mas é um grande lutador. Eu conheço peruano, batalhador, guerreiro, e eu não poderia deixar de bater um papo com ele. Peruano, sente aqui, fica à vontade. Vamos conversar aqui, satisfação, pega o microfone aí, isso. Bom dia, satisfação falar com você, tudo bem, peruano? Tranquilo, lutador? Chega mais perto do microfone, isso. Vê se o microfone está ligado, deixa eu ver se está ligado aqui. Isso, puxa aí, põe para cima. Isso, põe para cima. Isso. Oi? Bom dia, Oi. Bom dia, tudo bem? Acho que agora tá. Agora tá, bom dia. Bom dia, pastor Jonathan Stock, meu grande amigo. Bom dia, como é que você tá? Tudo bem. Agradeço a você por estar aqui, por ter me convidado, viu? Satisfação é minha tê-lo aqui no programa. E já aqui no final, eu queria... você tem 16 anos, né? Uhum. Tem 16 anos de idade. Você luta desde que idade? Assim, que eu falo luta treina, preparo, né? Eu luto desde os 8 anos de idade, 8 para 9. Você foi no jiu-jitsu? Foi minha primeira modalidade. Não, minha primeira modalidade primeiro foi Muay Thai. Muay Thai? Comecei com 7 anos. Não sabia. Aí depois eu conheci minha paixão, que foi até hoje, foi o jiu-jitsu. Aí eu tô até hoje aí. Que bacana, bacana. E assim, é muito difícil para uma criança, porque eu vi uma foto sua, você era gordinho. Era né? demais. Não vem com essa história de dizer que era magrinho, barriguinha eu definida. Era gordinho. Eu era. Né? Igual meu filho, gordinho. Né? Aliás, lembra muito. E ele era gordinho e tal. Aí quando você entrou, né, Muay Thai e depois para o jiu-jitsu, assim, no primeiro momento você sentiu, porque tem aquela coisa da força, tem aquela coisa também do vigor, né, físico. Eu senti, só que como eu era mais novo, eu nunca liguei pra isso. Eu só queria treinar mesmo, ir lá, treinar, fazer o que eu sabia e pronto. Mas eu ainda tinha esse negócio do vigor físico, porque meio que eu era tipo uma criança, no meio de um bocado de brutamonte. Eu nunca treinei meio de brutamonte, né? Eu nunca treinei com gente tipo do meu tamanho. Uhum. A única pessoa que tinha quase Fala mais perto do microfone. A única pessoa que tinha quase a minha idade era o Panda, o meu grande amigo Gerson Lourenço. Ele tinha quase a minha idade. E como ele era mais forte que eu, então... Você apanhava direto, né? Apanhava direto. Aí eu tinha medo. Chegou uma época que eu tinha medo, não vou mentir. Você sabe. Tinha medo. Dá isso. Dá uma sensação, no início dá uma sensação de medo, né? Uhum. Eu pensava, tinha medo dele, não sei o quê. Eu já era graduado já. Só que quando eu comecei a pensar, é só um treino. Entendeu? É só um treino. É só um treino. Você não precisa, preciso ganhar um treino. Não. Aí eu comecei a treinar com ele da forma que ele estava treinando comigo. Aí foi quando eu pensei,
Você não precisa de força, do vigor físico para ser um bom atleta. Você só precisa ter coragem e ter paciência que um dia essa hora vai chegar. Entendeu? Aí, portanto, que quando a gente começou a treinar, quando eu comecei a dar treino pra ele, eu disse, caramba, você mudou, hein? Ele até falou pra mim, até achou estranho, porque era muito tipo, ai meu Deus, se fizer isso vai dar não sei o que. Então você foi se dedicando. Fui me dedicando cada vez mais. E hoje em dia eu não paro. Hoje você tem 16 anos, eu vi você lá no Instagram, eu vi o peruano no Instagram, no Facebook, enfim. Ele posta lá as lutas dele, já fez quantas lutas de MMA? Eu tô invicto, eu fiz 6 lutas, então 6 vitórias. Você está invicto, você fez 6 lutas e obteve 6 vitórias, né? Foram lutas difíceis? Foram muito difíceis. Porque tem uma que eu vi, desculpa te interromper, tem uma que eu vi que eu nunca mais me esqueci, isso me marcou. Você tá com o braço do cara numa chave reta, não é isso? Segurando o braço dele, né? E o outro, esse lutador que está com o braço esticado assim, e eu vi o teu corner, né, gritando para você, não, devagar, né? Se em um outro momento, há um risco de quebrar o braço. É verdade, isso é verdade. É porque eu sou bem contido pelos meus corners, pelo fato de, tipo, eu pensei, eu tenho que ganhar. Então, eu tenho que usar minhas armas para ganhar, entendeu? Porque, tipo assim, dentro de uma luta, é ganhar ou perder. Fora, não tem outro jeito. Fora, a gente pode ser amigo e tal, tudo bem. Eu vou preservar. Fala mais perto. Eu vou preservar pela integridade física, claro, vou preservar pela integridade física, mas não tem como eu, tipo, tentar preservar pela integridade física sempre. Eu sempre vou tentar fazer uma coisa para não machucar. Mas se for para ganhar, não tem jeito. Não tem jeito. É a mesma coisa que for com ele. Eu tive um campeonato que o cara tentou quase quebrar meu braço porque ele tem quem é aquilo. E eu não tenho problema nenhum disso. Porque ele queria ganhar. E eu não posso fazer nada. Eu não posso dizer, para aí que eu tô coisado. A gente tá lá para competir e ganhar um troféu. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. A gente só quer ganhar. Entendeu? Aí, como eu sou contido, tipo, eu tenho que me conter para não machucar as pessoas. Mas eu tenho que ganhar de alguma forma. Por isso que, sem querer... E eu tive que fazer isso. Eu tive que pegar o braço dele. Não teve outra forma. Não entendeu? tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu posso muito bem parar e ficar ali. Ou é ganhar ou perder, não ou tem? é ganhar ou perder. Mas eu vou deixar... Como o pai fala, se der, você pega. Qualquer momento, se der, você vai pegar. Você não tenta esperar. Você tenta acabar a luta o mais rápido possível. Só que meio que ele queria que, tipo, tenha calma. Pra eu ter calma, pra eu não gastar tanta energia. Vai que aquele golpe não dá certo. Aí eu termine morto. Entendeu? Entendi. Isso foi bem... Terminar morto é cansaço, né? Isso foi bem pra mim aprender que eu não tenho só 3 minutos pra decidir uma luta. Eu tenho 9. Eu tenho 3 rounds de 9 minutos. Então eu tenho que manter a calma, pensar bem o que eu vou fazer. Entendeu? São 3 rounds de... 3 minutos. 3 minutos. Então você tem 9 minutos. Agora, 9 minutos, desculpa a linguagem, para quem não conhece, né? Dentro do inferno ali, né? Porque você trocando soco, trocando ali com o seu oponente, você tem 16 anos, 6 lutas, 6 vitórias, está invicto. Tem luta para esse ano? Já estou com a luta marcada de boxe. Já tenho até que falar agora. Já estou me preparando muito. Estou numa das minhas melhores preparações agora. E vamos tentar trazer esse resultado aí para casa. Se não der também, é luta. A gente não sabe, né? Ganha-se uma, perde-se outros. Ganha de um. Os grandes campeões perderam também, né? É como um grande poeta fala. Eu já perdi o amor, eu já perdi na vida, eu já perdi também na escola. Não vai fazer uma falta perder também na luta. Faz parte. Faz parte. Faz parte da vida você perder em algum momento. E como é que é a sua preparação diária? Minha preparação diária eu faço 5 treinos por dia, 4 treinos por dia. Começo primeiro meio-dia, treinando luta livre, que até eu vou daqui a pouco. E vou fazer o treino de Muay Thai com o mestre Kelvin. O primeiro mestre luta Tavinho, que eu vou fazer luta livre, mestre Tavinho, mestre Charlinho, meu grande paizão, meu pai, mestre Charlinho. E e faço às 4 horas, eu faço treino de boxe. E assim que eu vou pro Blaio. E de noite eu faço ou treino de Muay Thai ou treino de boxe. Entendeu? Alimentação. E faço o último treino. Eu sou regrado pelo nutricionista e tenho a minha mãe também.
sua mãe. Eu Que eu tenho soube, a inclusive, que a faz uma- Luana, Luana, Que eu prazer, soube, muito inclusive, que obrigado, faz uma Luana. comida maravilhosa, sua mãe, né? É só pedir. É só pedir. É só pedir. É só pedir a comida lá que... Minha mãe é uma ótima Como é que tu cozinheira. consegue dizer? Ela é uma excelente cozinheira, efetivamente. Deve dar uma vontade lá, dar uma tacada na geladeira, né? Meu irmão. Eu só tenho a agradecer minha mãe, mas às vezes, tipo, quando eu tô de dieta, ela trabalha como no marmitaria, que até marmitaria Joelma, você pode pedir. Marmitaria Joelma? Já fazendo merchan. Já fazendo merchan. Não tem como eu, tipo, perder peso direito, porque como ela trabalha com marmitaria... Toda hora beliscando. É muita coisa. E é toda hora lá, mãe, posso pegar uma batatinha? Posso pegar uma batatinha? Eu posso pegar uma coisa, mãe, vou almoçar. Eu almoço umas 5, 3 vezes, mas agora não que eu tô é dieta, aí não pode. Aí eu tenho que regrar muito, tenho que regrar minha água, mas é ela que regra minha água, minha alimentação e tudo. Aí, tipo, eu tenho que seguir tudo que ela faz. Gente, estou conversando aqui com o Marcos Peruano, ele tem 16 anos, campeão de MMA, fez 6 lutas, 6 vitórias, é invicto, tem uma história linda, brilhante, e é um exemplo de como as artes marciais podem colaborar para a formação de cidadania de muitos jovens em nosso país, não só na nossa cidade. Eu espero até que as nossas autoridades municipais possam ter um olhar mais carinhoso para as artes marciais. Sou favorável, né, de que dentro das escolas públicas tenham algum tipo de artes marciais patrocinado pelo governo municipal. Sou favorável. Um professor, 2, 3, enfim, aí essa parte logística se viria, mas eu penso que iria contribuir muito, principalmente para aqueles jovens que só pensam em brigar. Se olhar o Marco Peruano assim, você vê muito calminho e tal, muito tranquilo, mas você é uma máquina, amigo, dentro do tatame. É muito forte. Mas é o que ele falou, a luta é só naquele horário, é durante um processo. Depois disso, a rua é uma pessoa comum, respeitando as pessoas, seguindo leis, seguindo normas, etc, etc. Né? Você pode ver que grande parte dos lutadores, não é isso, Peruano? Eles não brigam na rua. Não, eles lutam dentro de um tatame, dentro de um... A gente não pode, tipo, se comparar a uma pessoa normal no meio da rua. Porque aquela pessoa, ela não faz dieta, não treina. Me desculpa se eu falando alguma coisa de errado sobre vocês. Mas é isso mesmo. Mas, tipo, a gente treina, a gente tá focado para aquilo. É a mesma coisa, como é que eu vou lutar com zelo, sendo que eu tenho um bocado de atleta que tá treinando o mesmo que eu e vamos competir em alguma coisa. É muito melhor a gente ficar se preparando para lutar contra pessoas do que bater em qualquer pessoa no meio da rua. No meio da rua você não vai ganhar nada. No máximo você pode ser preso ou morto. Exatamente, perfeita lição. E você, numa luta, você tá lá para competir, lutar e ganhar, como eu falei. Terminou. E terminou. Um abraço no seu parceiro, como muitas vezes já cumprimentei meus parceiros de luta, já treinei, já lutei. E no final, eu dou um abraço. Antigamente eu podia muito bem, eu terminava o ano com o nariz quebrado, o outro terminava com o nariz quebrado, com um braço ruim, a gente ia lá se cumprimentar, a gente não fez aquilo por maldade, a gente fez aquilo porque a gente queria ganhar, não tem outro caminho da vitória, entendeu? Muitas vezes a gente vai sair machucado, mas não é a culpa, não é nossa nem a dele, a gente tem que vencer de qualquer jeito, entendeu? Isso leva para a vida, muitas vezes na tempestade a gente vai sair machucado, mas faz parte da luta. Faz parte da luta. Marcos Peruano, eu quero agradecer a sua presença, muito suas obrigado, considerações finais. Deixa aí o endereço do seu Instagram, para o pessoal poder te acompanhar. Falar aqui. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu sou o Marcos Peruano e meu Instagram é Desandame, porque eu sou o 8º Hokage da Vila da Folha, que eu sou muito apaixonado em anime, até posso contar? Fica à vontade. Eu sou muito apaixonado em anime e eu tenho esse apelido pelo fato de que eu peguei 2 inspirações minhas muito, muito legais. Tipo, tem o Zenitsu e o Minato. O Minato é o Hokage da Vila da Folha, o 4º Hokage. Ele é um cara muito estratégico e muito fiel, muito esperto e muito brincalhão. E temos o Zenitsu, que é um cara mais medroso, um cara mais receoso. Mas quando ele entra em transe, ele vira uma máquina. Ele vira tipo um cara que não tem medo e vai pra cima e faz tudo. Eu peguei essas duas porque eu gosto de ser um cara bem estratégico, eu gosto de ser um cara bem atencioso que eu vou fazer, mas quando eu tô fora eu fico muito nervoso. E quando eu tô dentro, eu entro em transe e eu consigo fazer uma boa luta. Por Perfeito. isso que eu peguei essas duas inspirações minhas. Aí por isso que formou o Zendime.
Zendaime e Ondaime. Bacana. Quem quiser falar com o Marcos Peruano, acompanha no Instagram, entra em contato. Zendaime, só botar lá. Bota Marcos Peruano que vai aparecer lá também. Eu com a minha irmãzinha que tá também trajando, tá entrando nessa luta igual o irmão. E também agradeço a todos. Queria agradecer ao meu pai por ter me botado no mundo, agradecer a minha mãe, agradecer a todos os telespectadores, agradecer meus patrocinadores, a Bufight, agradecer a Roda Roupa e agradecer a Mutaro por ter me dado essa grande oportunidade de eu estar lutando por vocês. E também queria muito agradecer a DMT por ter me botado lá, não ter abrido aquela bolsa para mim. Eu só tenho a agradecer a vocês também. E agradecer meu grande paizão da luta, meu pai, Mestre Charlinho. Eu te amo. Eu só tenho a agradecer a você, que eu te amo muito. Eu não tenho outra fala para vocês de falar que eu te amo. Entendeu? E muito obrigado. E que a gente possa... Que vocês possam ver minha luta, que eu vou lutar dia 2 de maio, lá eu acho que é em Paraty. Vou lutar boxe, estou me preparando muito. Vocês vão ver o lutão que eu estou voltando e ninguém vai me parar nessa vida. Perfeito, perfeito. Fico com Deus e é isso que é a base de tudo. E eu posso falar um pouco do Pode meu... Pode falar, um pouco pode do falar. É porque eu gosto de falar, foi mal. Desabafa, vai lá. Eu queria falar sobre o meu canal no YouTube, que a gente está quase chegando a 200 inscritos. Estamos com 102 e seria uma grande honra ter uma plaquinha de 100 mil inscritos, pelo menos. Eu queria que você se inscrevesse lá no meu canal. Eu agradeço muito a vocês, os telespectadores. Eu sou um cara que você pode falar no meio da rua, você pode tirar um dia para conversar comigo, que eu vou estar lá. E entre no meu canal no YouTube também para ver um pouco da minha vida, um pouco da minha rotina. E muito obrigado por tudo. Eu só queria agradecer a todos. E eu posso falar um pouco do David? David é um grande amigo meu e ele vai lutar. E é um cara muito legal também. David, o Mamutinho, o PI, são uma galera muito legal. Tá certo. E, pô, se vocês puderem ajudar essa galera toda, vai me ajudar muito. Porque, tipo, foram uma galera que a minha vida trouxe... fazendo parte do seu cenário. Entendeu? De luta, né? Porque, tipo, no cenário de luta agora que tá se abrindo muito, É. entendeu? Antigamente era um cenário muito desconhecido. Hoje está mais aberto. E aqui em Angra hoje está mais aberto. Antigamente tinha até preconceito, né? Tinha preconceito. Pessoa que era da igreja não participava de luta. E eu sou... Hoje está mais aberto. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sigo Deus, que é a minha base de tudo. Toda noite estou lá botando meu joelhinho no chão e Tá eu certo. luto. Tá certo. Desde cedo. Fica aí com a gente. Vai agora não. Marco Peruano, lutador de MMA, menino de 16 anos, fez 6 lutas, está invicto até hoje e faz um trabalho lindo. Está aí um exemplo de guerreiro, de batalhador. Bom, Papo Aberto fica por aqui, volta sexta-feira que vem. O Papo Aberto é um programa justamente, como o próprio nome já diz, ele é aberto ao público. E a gente não faz apenas o público interno do Poder Legislativo em Angra dos Reis, mas aberto a todos os públicos. E hoje aqui nós falamos sobre transporte público, falamos com o representante da empresa, a concessionária da área, falamos também com o presidente do sindicato dos rodoviários e com esse menino de 16 anos que dá um exemplo de vida para todos nós. Eu volto, meu nome é Jonathan Stockler, volto na semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, toda sexta-feira, o nosso programa Papo Aberto está no ar. Fiquem todos com a paz de Deus, bom final de semana e que Deus nos ajude. Obrigado pelo carinho. Valeu.